Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da FIEP que tem o apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje a gente vai falar sobre inovação na panificação e confeitaria. Como nosso convidado, eu tenho aqui ao meu lado Fernando de Oliveira, ele que é chefe e consultor na área de panificação e confeitaria. Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, Sueli, tudo bem? Tudo bem. Você, Tudo bem. Primeira vez que você está na Paraíba? Primeira vez que estou visitando aqui a Paraíba. Então vamos antes falar qual é a sua impressão. Sim, gostei muito da cidade, eu achei que era mais quente, né? Mas eu achei o clima muito agradável ali, parecido com São Paulo, né? Estou gostando muito de passar essa semana aqui na Paraíba, em Campina Grande. Pois é, Fernando, vamos então começar a nossa conversa falando a respeito dessa sua vinda à Paraíba. Sim. Você veio com qual objetivo? Sim, eu recebi um convite do sindicato, junto com parceria com o SENAI, para dar uma palestra sobre pães congelados e também sobre pães com fermentação natural. Hoje a panificação vem passando por uma mudança muito grande e a tecnologia hoje de pães congelados é uma realidade para evitar desperdícios, as padarias terem menos prejuízo. Então hoje existem técnicas de pré-congelamento, né? Sem que você precise colocar aditivos, conservantes, então acaba sendo um pão mais natural do que você comprasse um pão embalado com 7, 8 dias de validade, né? Então a padaria sempre vai ter pão, não tem problema de você chegar na padaria, acabou o pão. Então foi essa a ideia que a gente veio trazer para os donos de padarias. Esse curso ele está focado nesse tema ou você, durante a semana em que você realizou esse curso, você também agregou outros temas? Sim, eu trouxe os pães congelados, pré-assados e também eu conversando com eles para trazer a nova tendência que são os pães com fermentação natural, os pães rústicos, né? Porque hoje a panificação vem mudando. As pessoas querem comer um pão mais saudável, um pão com menos química. Então a gente uniu os dois, né? A gente está trabalhando em cima de pães pré-congelados, pães pré-assados, congelados com fermentação natural. Então ele é um pão que faz bem à saúde, que faz uma digestão melhor, né? Não é aquele pão que é vilão, que a gente costuma dizer. Ô Fernando, eu acredito que, como em outros setores, esse setor de panificação e confeitaria também passou por muitas mudanças nos últimos anos. Dentro da sua experiência, do seu trabalho profissional, eu gostaria que você destacasse para a gente o que mais lhe chama a atenção nos dias atuais, quais foram as mudanças que efetivamente deram resultados positivos para essa área. Eu comecei com 13 anos dentro de uma padaria, né? Comecei a trabalhar, então já tenho aí mais de 23 anos de profissão. Então eu ouvi essa evolução. Nesses anos, nesses mais de 20 anos, mudou realmente. Em 94 até 2000, aí não tinha tanta tecnologia. Se fazia ainda pães, mas a gente fala que de receita aberta, onde o padeiro pegava esses ingredientes, pesava, né? Tinha a receita ali, cada padaria tinha uma receita, porque tinha muito padeiro e tinha padeiros bons, né? Depois, com até a proibição, que hoje não pode começar a trabalhar muito cedo, né? E foi havendo um desinteresse pela profissão, então foi faltando mão de obra. Então as padarias, a partir de 2000, foram se perdendo os bons padeiros e teve que começar a trabalhar com pré-misturas, né? Que são empresas que fornecem um mix de pães e as padarias só adicionam água, fermento, bate e faz o pão. Então a padaria ficou muito presa a indústrias de pré-misturas. E com isso o padeiro foi cada vez mais se perdendo, né? O padeiro que sabe fazer uma receita, elaborar, que sabe o porquê das coisas, né? Que nem o SENAI, ele tem um papel muito importante para isso, porque ele ensina a receita, ele ensina o jovem a fazer. E faz com que a gente comece a ter padeiros novamente. Só que com muita tecnologia, com muitos pães feitos dessa forma, o pão foi perdendo a qualidade.
né? O nosso pão de 2000 até 2010, as pessoas começaram a enxergar o pão como um vilão. Isso aqui só no Brasil ou no mundo inteiro esse processo aconteceu semelhante? Basicamente no Brasil aconteceu muito isso, México aconteceu isso, México, a maioria das padarias dos pães são pães embalados feitos por grandes indústrias, quase não existe padaria, né? No Chile também, mas na Europa não, na Europa o mesmo jeito que se fazia pão há 100 anos é o mesmo jeito que faz até hoje, né? E aí, agora, com essas mudanças, a padaria está tendo que voltar a fazer o artesanal. Porque o cliente quer comer um pão com menos melhoradores, com menos químicas, com menos conservantes. Então, já existe um movimento de pessoas que querem comer pão com qualidade. Então, assim, as padarias estão super preocupadas, né? Porque é um mercado que vem crescendo a cada ano. Só que, ao mesmo tempo, você fazer o pão artesanal é muito mais difícil, né? Do que você fazer um pão com ingredientes que te ajuda ali a ter um preparo rápido, né? Ô, Fernando, o padeiro é uma das profissões mais antigas, né? Você primeiro me falou que aos poucos essa figura desse profissional ele foi sumindo do mercado e agora ele está retomando. Dentro da sua experiência, na sua opinião, o que é que fez com que a profissão do padeiro retomasse o mercado? Antes, quando eu comecei, as pessoas tinham vergonha de dizer que era padeiro, né? Dizer, eu sou padeiro, a pessoa tinha piadinhas, ficavam com vergonha. Hoje não, eu acho que pelo fato de voltar essa panificação artesanal, né, a mídia está mais forte em cima desses pães. Hoje existe padarias em São Paulo que está começando, que o dono da padaria é o padeiro. Então são padarias pequenas onde o padeiro faz pães que demoram 30 horas, 36 horas para fazer o pão, onde ele abre 10 horas da manhã e essa padaria vai ficar aberta até a hora que tiver pão, porque ele respeita o tempo de fermentação. Então hoje o padeiro, o boulanger, né, como em francês, está tendo mais destaque na mídia, então cada vez mais... Vai meio que na contramão dessas inovações e tecnologias todas? Sim. Hoje eu conversando com os donos das padarias, eu estava explicando que antigamente a gente fazia um pão de qualidade, né? A gente sempre teve uma cultura de pão, o nosso pão francês com qualidade. O Brasil é muito rico, né? E essas culturas foram se perdendo por essas tecnologias. Então, hoje o padeiro não sabe fazer uma massa muito hidratada, uma massa mole, com descanso longo. Se faz massa mais duras, com melhoradores, processo direto, bateu a massa, colocou na mesa, modelou e cresceu. É a praticidade aí, praticidade. Né? Então, você pegar uma massa, você bater ela lenta, colocar na mesa, deixar ela fermentar 1, 2 horas, né? Dar a dobra que a gente fala, que é para você dar força nessa massa, pelo próprio descanso, né? Deixar essa massa na geladeira, no outro dia pegar essa massa, modelar e levar para assar. Então dá muito mais trabalho, porém é muito mais prazeroso, né? Você vê o pão surgir da água, farinha e o fermento natural, que é a partir também de água e farinha, né? E então hoje o padeiro está sendo resgatado novamente, né? E que bom. Fernando, você falou agora há pouco que você iniciou nessa área de panificação e confeitaria aos 13 anos de idade, né? Antes da gente terminar o primeiro bloco, eu queria que você contasse mais detalhes a respeito dessa sua história no ramo da panificação e confeitaria. Eu comecei com 13 anos no fundo de uma padaria lavando o chão. Precisava ajudar em casa, minha família era muito pobre, eu perdi meu pai muito cedo, precisava ajudar e comecei. E naquela época os padeiros eram bem brutos, né? E ele realmente explorava os ajudantes e foi aí que eu aprendi a fazer pão, né? Ele mandava, pesa isso, faz isso, então assim, com 14 anos eu já sabia fazer pão. Então durante 10 anos da minha vida eu passei fazendo pão dentro de padaria, dentro de mercado, que eu falo que foi a melhor escola, né? Que é a escola da vida, aprender ali no dia a dia. E aí eu comecei a gostar realmente da profissão, comecei a fazer alguns cursos com 21 anos de idade,
e não parei mais, né? Então, nesses 23 anos, trabalhei alguns anos em um laboratório que a gente testava receitas todo dia para oferecer para as padarias, receitas novas. E há 3 anos eu trabalho viajando no Brasil com consultorias, cursos, né? E que nem eu falei que o padeiro era um pouco desvalorizado. O que eu tenho hoje é graças à minha profissão, né? Eu sou padeiro, confeiteiro e chocolateiro. Então eu já tive a oportunidade de representar o Brasil em 3 competições, né? Existem competições que eu falo que lá fora é considerado como se fosse uma Copa do Mundo de futebol. Então em 2014 eu fui vice-campeão sul-americano de chocolateria e ganhei como melhor bombom. Eram 3 categorias, eu ganhei com uma premiação e fiquei em segundo no geral. E em 2015 eu fui convidado para ser o treinador da equipe brasileira de panificação, onde a gente foi como azarão. A gente era o país que tinha treinado menos, a gente tinha treinado 9 dias e estava competindo com Canadá, México, Costa Rica, que tinham treinado 6 meses, e a gente conseguiu ganhar desses países. E aí eu consegui levar a equipe primeira vez para disputar um mundial que aconteceu em 2016 na França, né? E assim, é uma realização profissional, né? Chegar no mundial, a gente ficou entre os 10 melhores países, de você estar com padeiros julgando que você só via internet ou lia livros, as pessoas te julgando. Então isso eu falo que é o auge, acho que, da carreira. Como jogador de futebol é o sonho de jogar uma Copa do Mundo, assim como um padeiro, como um confeiteiro. E esse ano eu representei o Brasil no Mundial de Confeitaria, que também é uma competição que acontece a cada 2 anos. Essa não teve etapa sul-americana, eles convidaram alguns melhores confeiteiros do Brasil, e aí eu fiquei entre os 3 e fui representar o Brasil. Então, assim, graças a Deus o que eu tenho foi a profissão, né? Até eu sempre falo nas minhas palestras para os alunos, independente do que você comece a fazer, faça com amor, que você vai crescer, né? Porque senão, se eu estivesse falando, eu vou lavar o chão de qualquer jeito, talvez eu estava lavando o chão ainda até hoje, né? Então a gente tem que se dedicar independente do que faça. Ok, Fernando. Bom, a gente vai ao nosso primeiro intervalo, lembrando que hoje o programa Paraíba Tem está sendo gravado diretamente da Escola de Panificação da unidade do Senai, que fica no bairro da Prata, em Campina Grande. A gente volta daqui a pouquinho, até já! A gente também se esquece, mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria. As unidades do Senai em todo o Brasil abriram suas portas para toda a comunidade. Por meio do Mundo Senai, a instituição teve a oportunidade de mostrar à sociedade suas ações e o relevante papel na educação. Na Paraíba, unidades em Bahia, Campina Grande e Souza receberam empresários, professores, pesquisadores, técnicos e alunos. Nós mostramos aos alunos os caminhos que eles podem trilhar, com que máquinas eles vão se deparar. Muitos foram os alunos que vieram aqui, e também aos empresários o que é que eles podem dispor de serviços, porque muito pouca gente pode comprar uma máquina desse porte, de tal maneira que eles sabem que podem dispor dessas máquinas para realizarem os seus serviços. Senai, por uma indústria forte, inovadora e competitiva. Fazer um café, levar as crianças na escola, reunir a família, encontrar os amigos. Aqui tem amor. Aqui tem indústria. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje o nosso tema é inovação na panificação e confeitaria. Nós estamos gravando aqui direto da Escola de Panificação da unidade do Senai, que fica em Campina Grande, no bairro da Prata. E como nosso convidado está aqui ao meu lado, Fernando de Oliveira, ele que é chefe consultor em panificação e confeitaria. Fernando, existe muita polêmica acerca do glúten, Sim, né? sim. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa o que é o glúten e também aproveitasse dessa sua opinião, a sua posição profissional a respeito do uso do glúten na alimentação.
Então, hoje as pessoas dizem que o glúten é um grande vilão, que o pão é um grande vilão, que o pão engorda. Eu até brinco, não é o pão que engorda, quem engorda é a gente. E o glúten, ele tá na farinha de trigo, né? Ou quando você pega o trigo, você faz o processo, é o glúten que vai dar elasticidade no pão, né? Então, hoje existe um grande número de pessoas celíacas, pessoas que têm alergia ao glúten. E isso é uma doença muito complexa, porque a nossa alimentação quase tudo tem trigo. Então, imagine a pessoa que realmente não podem comer o pão, não pode comer uma pizza, um macarrão, um sanduíche. Então, tem pessoas que realmente têm essa alergia ao glúten, tem pessoas que realmente não podem ter nenhum contato com o glúten, tem outras pessoas que já aí essa pessoa realmente não pode comer o pão, tem que ser um pão feito a partir de farinha de arroz, farinha de batata. Agora, o nosso pão francês não tem como tirar o glúten, porque se você tirou o glúten, você não vai ter um pão, você vai ter um pão com uma característica de bolo. E aí as pessoas acabam fazendo dietas e retirando o glúten, né? Porque eles acham que o glúten faz mal, porque o pão pesa. E como eu falei no outro bloco sobre você comer um pão natural, que eu estou passando aqui para os panificadores, né? A gente estava fazendo muitos pães com conservantes, pães que duravam 1 semana, 2 semanas, com melhoradores, com aditivos. Então, eu acho que não é só o glúten, né, que faz mal, e sim como é feito o nosso pão, como é feito o nosso macarrão, como é feito esses produtos a partir do glúten, né? Porque antigamente a gente comia pão feito pela mãe, pelos avós, com banha, feito em casa e não fazia tão mal quanto faz hoje, né? Então eu acho que na realidade é você fazer o pão da forma correta, né? Eu falo assim, os franceses é um dos países que comem mais pão. Eles comem pão no café da manhã, eles comem pão no almoço, eles comem pão na janta, né? Eu dou aula numa escola de panificação francesa em São Paulo. Quando a gente vai almoçar no restaurante, eles pegam os pães que a gente faz na escola e levam para comer junto no almoço. E eles são magros, né? Então, porque eles fazem pão com levain, pão como é feito antigamente. O levain, ele é um fermento natural que é obtido através de água e farinha. É um processo que leva 7 dias e aí você tem um fermento natural. A partir daí você coloca mais farinha e mais água, você tem um pão. Então eu acho que a gente precisa começar a olhar melhor por esse pão artesanal, esse pão integral, esse pão com qualidade e não deixar de comer, né, o pão, né, tirar o glúten totalmente da alimentação, porque também corre um risco dessa pessoa que não tem uma alergia ao glúten, se ela ficar muito tempo, depois realmente comece a fazer mal para ela, a pessoa. Aí quando ela for querer comer uma pizza, um pão, ela não vai poder porque criou essa alergia, esse problema ao glúten. Ô Fernando, em relação ao congelamento de produtos na área de panificação, existe algum truque, enfim, é algo interessante para o profissional dessa área? Sim. Hoje a gente tem que pensar num geral e evitar desperdício, né? Hoje a matéria-prima é cara, a mão de obra é cara e muitas vezes a padaria tem um pouco de receio de colocar um mix muito grande na padaria porque acaba tendo muita perda. Eu coloquei 10 pães, não vendeu, eu tive um prejuízo, né? A maioria dos panificadores dizem isso, em colocar de repente um pão com fermentação natural, um pão italiano, uma baguete francesa, porque não tem muita saída. Então, congelamento, você consegue fazer uma quantidade grande, né? Você fez o pão, assa esse pão e depois você congela num ultracongelador. Então, o congelamento ele é muito rápido. Então, ele mantém todas as características do pão ali congelado. E o que acontece? O panificador vai retirando esse pão do freezer, regenerando ele no forno, coisa de 5 minutos esse pão no forno, ele já está pronto para ir para o balcão. Então, muitas vezes esse pão ele é muito mais saudável do que você comprar um pão com 1 semana que já está no balcão, que tem antimofo, tem melhoradores, tem conservantes. Então, é uma forma de você ter pão fresquinho, né, sem faltar. E ter uma variedade muito grande de pães também.
Fernando, falando, como é possível aliar a beleza, né, a apresentação do produto, aliar isso ao sabor e à saúde num só alimento de panificação? Eu falo, primeiro a gente come com os olhos, né? Tem que ser um pão bonito, um pão ou um doce, que primeiro você olha e você tenha vontade. Eu falo que o padeiro ele é um artista também, né? Ele com as mãos, como o pintor transforma quadro, o padeiro com as mãos ele transforma o alimento e ele tem que ter a sensibilidade de fazer um pão bonito. Existem várias formas, né, de você fazer um pão bonito, grãos, a questão de também você fazer cortes em cima desse pão e aliado também com uma alimentação saudável, você usar farinhas integrais, farinha de linhaça. O Brasil tem uma mescla muito grande de farinhas e muitas vezes a gente não aproveita, né? Quando a gente ganhou a Copa Sul-Americana, a gente ganhou porque a gente levou nossos sabores. Então eu levei farinha de açaí, farinha de cupuaçu, farinha de mandioca, acrescentando nesses produtos, né? Os próprios tubérculos, que muitas vezes a gente não usa, você fazer um pão com abóbora, você fazer um pão com batata doce, com mandioca. Então tem algumas opções, porque imagine você fazer um pão de batata doce roxa, você vai ter um pão com uma coloração roxa, sem corantes e com uma cor bonita, né? Que a pessoa vai sentir vontade de comer aquele pão. Eu percebo na sua fala, Fernando, que você defende bem, por exemplo, o pão artesanal. Sim. Né? Mas, diante dessa sua experiência, como é que o panificador ele faz para conciliar o gosto pessoal dele na área de panificação com o gosto dos clientes, que nem sempre segue o gosto do panificador? Como é que ele encontra esse equilíbrio? Uma vez eu fiz um curso na França com um padeiro e ele me disse a baguete dele era diferente de todas as outras. E ele falou assim, eu faço a baguete que eu gosto, né? Se o meu cliente gostar da minha baguete, ele vai comprar da minha baguete. Se ele não gostar da minha baguete, ele vai no concorrente. Só que lá são padarias pequenas que ele vende 1000 baguetes por dia, já tá bom. No Brasil as coisas são diferentes, né? A padaria é um custo mais alto. Então realmente você pode ter um pão, né? Eu acho que ele pode ter um pão que ele desenvolveu, um pão que ele gosta, falar esse pão é que eu gosto, eu quero ter na padaria. Mas ele também tem que fazer o gosto do cliente, né? Ele tem que, de repente, como eu conversei muito com os panificadores, mas pão de fermentação natural não é 100%, é 10% de pessoas que gostam desse pão, mas são 10% que talvez eles vão deixar de ir na sua padaria. Eles não vão deixar só de comprar o pão. Então ele tem que sempre buscar atender todo mundo. Senão ele vai perder 10% aqui, mais 10% ali. Hoje tem pessoas veganas, vegetarianas, então às vezes você tem que fazer um pão diferenciado, público, né? Mas para você conseguir manter os seus clientes ali. Ok, Fernando. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas você que está em casa, não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. Hoje a gente está conversando aqui sobre inovação na panificação e confeitaria. Até já! Ensinar alguém, aprender com alguém, errar, acertar, repetir. Aqui tem cuidado. Aqui tem indústria. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos gravando o programa direto da Escola de Panificação da unidade do Senai, que fica no bairro da Prata, em Campina Grande. O tema é inovação na panificação e confeitaria. Aqui ao meu lado está o Fernando de Oliveira, que é chefe e consultor em panificação e confeitaria. Fernando, qual é a importância econômica e social para a indústria da panificação, que a indústria da panificação tem aqui no Brasil? Acho que a principal é gerar empregos, né? Hoje o Brasil está vivendo, infelizmente, uma crise, um desemprego muito grande. E o brasileiro ele nunca vai deixar de comer o pão, né? Então a padaria consegue gerar muito emprego. Como eu falei, eu fiz minha vida dentro de uma padaria, né? O que eu tenho hoje é graças ao pão, graças à padaria. Então eu acho que a gente precisa formar padeiros. O Senai é muito importante porque ele não forma também só o padeiro ou só o confeiteiro.
ele ensina a pessoa, ele dá educação, né? Eu acho que além da pessoa saber fazer o pão, ele tem que ter um bom ensino, né? Para poder ser criativo, para ter uma postura correta. Então a indústria de alimentos ela é muito importante, porque muitas vezes a gente pode deixar de comprar algum objeto pessoal, alguma roupa, mas a gente nunca vai deixar de comer o pão, né? Então acho que a indústria de alimentos realmente é muito importante. Fernando, todos os setores atualmente, eles falam muito em inovação, tecnologia. Quais as principais ações de inovação que o empresário do setor de panificação ele pode ter dentro da sua empresa para dar uma guinada na competitividade, na produtividade dessa empresa? Como eu falei, hoje os equipamentos estão muito mais modernos, né? Como eu falei do pré-congelado, hoje ele já é uma realidade. Eu acho que, para você ter uma ideia, hoje tem padarias que é 100% tudo congelado, onde na padaria tem um forno que fica na loja e termina de assar esses pães na frente do cliente. Então você tem pão quente a toda hora. Então hoje já é uma inovação, onde você tem um centro de distribuição e você tem padarias onde recebe esses pães e você acaba terminando de assar na frente do cliente. Existem sistemas também antigamente a gente fazia pão na chapa, né? As padarias tinham que ter aquelas chapas enormes, que o chapeiro ficava ali. Hoje já tem equipamentos como se fosse um micro-ondas que você consegue fazer um pão na chapa com um espaço bem reduzido, sem fazer aquela fumaça. Então o panificador sempre tem que ficar atento, né? Participar de feiras, de eventos. A internet hoje ajuda bastante, né? Trazer essa tecnologia e também até uma questão de custo, né? Você vê se o seu equipamento está adequado. Hoje tem a NR12, porque às vezes você está gastando muita energia e você pode com outro equipamento você economizar. Então a longo prazo você consegue ter uma economia e consegue trocar o equipamento. Fernando, a gente vai caminhando já para o finalzinho do programa, né? Mas antes eu queria que você deixasse a sua mensagem para os panificadores, confeiteiros e demais profissionais dessa área de panificação e confeitaria. Como eu falei, acho que a gente tem que fazer sempre com amor, né? Se a gente, o padeiro, o confeiteiro, principalmente o padeiro, ele é uma profissão que já está desde a época na Bíblia, né? Já se falava do pão, já se falava do padeiro. Então a gente tem que fazer com amor, porque a energia a gente passa para o alimento e a pessoa que vai comer esse pão ele tem que comer um pão que foi feito com carinho, né? E também para os panificadores, né? Pensar muito bem nos ingredientes que ele vai comprar, na matéria-prima, na questão também de tratamento com os funcionários, para tudo ter um ambiente agradável, porque tudo isso vai ser transmitido para o pão. Quando você faz um pão com amor, com carinho, você vai ter um resultado muito melhor e quem ganha é o cliente, somos todos nós. Ok. Fernando, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa, pela sua disponibilidade. Fernando, ele gravou o programa conosco aqui no intervalo do curso, né? Seja sempre muito bem-vindo à Paraíba. Obrigado pela recepção aí dos paraibanos. Ok. Bem, a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbt@gmail.com. E para rever o conteúdo dos nossos programas, você acessa o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana. Até lá!